Olá, amigos da Rede Sul de Notícias. Hoje, sexta-feira, nós retornamos com a nossa já tradicional série de entrevistas ao vivo. E hoje nós recebemos o prefeito de Guarapuava, César Filho. César, brigadão pelo convite mais uma vez e seja bem-vindo à Rede Sul. Que agradeço, Rogério. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Agradeço a vocês da Rede Sul, toda a equipe. Bom falar aí ao vivo com toda a população, interagindo, né, pessoal mandando perguntas. Estou à disposição de todos vocês. Nós sabemos que esse momento agora, as últimas 2 semanas, o país tem sido sacudido de uma maneira nunca vista na história política do nosso país. Isso diretamente acaba interferindo no processo administrativo. E quem é a primeira pessoa na cidade que sente quando as coisas não estão bem nas partes de cima, no Estado ou na União, é o prefeito. Como é que você avalia hoje essa situação toda no país? Você já conseguiu parar para tentar aventar? Porque, como diria Ulisses Guimarães, olha, está de um jeito, virou, olhou, já está de outro jeito. É muito rápido as coisas estão acontecendo. Como é que você avalia isso, César, para o município e para o prefeito? Olha, eu sempre digo que talvez uma das atribuições do prefeito, é um dever do ofício, o prefeito sempre pregar o otimismo, né, ser o porta-voz do otimismo. Então eu tenho que ter muito cuidado aqui para não acabar fomentando até certo desânimo, mas de outro lado também a gente precisa ser muito sincero em dizer, o que está acontecendo com o Brasil é muito grave, é muito ruim. Eu particularmente fiquei muito chateado porque num momento importante em que o Brasil estava dando sinais claros de recuperação, nós aqui em Guarapuava já percebendo na própria geração de empregos, nós já tínhamos invertido o gráfico, nós passamos meses a fio, mais de 12 meses seguidos com o desemprego dominando e tivemos ali já uma inversão dessa curva, com o primeiro trimestre de 2015 já com saldo positivo, abril quase estável, mas ainda positivo, quer dizer, um sinal claro de retomada do emprego, os juros baixando, meses seguidos já, no menor taxa de juros dos últimos 10 anos, a inflação sob controle também, aí com um índice de inflação bastante reduzido, né, na média histórica. Então havia sinais de recuperação, ainda que tímidos, mas dando um claro apontamento de que o Brasil estava retomando um rumo, né, e talvez superando aquele período mais grave da crise econômica e talvez até da crise política. E aí, quando a gente percebe o governo já também se organizando, os ministérios com suas atividades sendo retomadas, programas sendo lançados, boas perspectivas, e aí vem uma bomba dessas que não dá para pormenorizar, foi um fato gravíssimo do ponto de vista político. Eu não me lembro, em outro momento da história recente do Brasil, um presidente da República ser gravado da forma como foi, uma operação tão bem articulada, que desnudou realmente a presidência da República, e aí os mesmos ministros que um mês atrás estavam comigo em Brasília, se comprometendo com programas, com projetos, sinalizando de forma muito positiva, boas perspectivas para nós, de uma hora para outra já não são mais ministro, o governo que estava definindo tudo isso já está em vias de cair, eu particularmente acho que ele não se sustenta, é uma questão de tempo, a gente não sabe quanto, a minha torcida é que seja o menor possível, né? É difícil querer esperar muita grandeza do presidente Michel Temer nesse momento, mas... Vai ser uma questão praticamente obrigado, né? Ele vai ser obrigado a tomar essa decisão. Eu vejo que ou ele renuncia ou renunciam ele. Né? O TSE está sinalizando aí que vai caçá-lo. E renunciar, ele já deixou claro por 3 hoje, pela 3ª vez, que ele não renuncia. Então, ele talvez esteja se sentindo vítima de uma conspiração, de um complô, e aí está com uma reação reativa mesmo, né? Está reagindo a isso, talvez com a disposição de brigar até o fim. E aí, evidentemente, colocando o Brasil numa situação ainda mais difícil. O que a gente não percebe é a perspectiva real dele se manter por muito tempo. Ele não tem apoio popular, ele tem uma base parlamentar de conveniência, muito na troca de favores, ocupação de espaços públicos, tem uma agenda importantíssima por país sendo tocado, na minha opinião, só que extremamente impopular e polêmica. Todos esses ingredientes acabam fazendo com que ele não tenha condições políticas de se sustentar. A minha expectativa realmente é que, de uma forma ou de outra, esse processo seja abreviado e a gente possa retomar a normalidade do país,
principalmente com o compromisso da manutenção dessa agenda das reformas, que isso é algo que endossa esse processo de recuperação da economia do país. E é isso que a gente não pode perder. Protelar essas decisões, por mais difíceis e polêmicas que sejam, certamente vão acabar empurrando a saída do Brasil desse ambiente de crise que a gente está enfrentando. A sua vivência política, em grande parte, foi em Brasília. Então, você tem um conhecimento, mais ou menos, dos trâmites, como eles ocorrem lá. A sua base, a base da administração, os deputados com quem você conversa, a base do PPS, do seu partido, continuam firmes? Elas continuam sólidas com os projetos do município? Eu não me preocupo com isso. Tá? Eu não vejo que isso abale os projetos nossos aqui. Os projetos do PPS, hoje nós temos vários deputados com emendas distintas de vários partidos. Muitos dos projetos que estão hoje em execução são coisas já em andamento, com recursos empenhados, obras em curso, que dá muito mais segurança, inclusive do ponto de vista jurídico. O PPS tomou uma decisão, ao meu entender, um pouco assodada, não foi a melhor solução, eu não aprovei a forma como foi encaminhado, entendi um certo atropelo ali das lideranças do partido, não soou bem, ficou dividido porque o Raul Júlio, que é o ministro da Defesa, se manteve na função, ou seja, o PPS saiu pela metade. Eu entendo a posição do Raul Júlio, mas que foi uma decisão patriótica, uma decisão de muita maturidade, porque você não renuncia ao comando das Forças Armadas num momento tão delicado do ponto de vista institucional. Seria muito irresponsável o ministro da Defesa deixar as Forças Armadas sem comando num momento como esse. Então ele acabou até se deslocando da decisão do partido e se mantendo na função para dar essa estabilidade institucional que o Brasil precisa. Só que do ponto de vista partidário ficou uma coisa complicada. O PPS logo depois acabou anunciando, talvez tentando remediar, que independente da posição do partido de incentivar a renúncia do presidente, ele continuaria fiel ao compromisso com a agenda das reformas, ou seja, não ia ter uma posição de oposição ao governo por conta disso, mas insistindo que o presidente deveria renunciar. Aí o PPS está certo, né? A renúncia é algo que realmente deve ser cobrada e como eu disse, espero uma solução rápida, que tenha aí a Constituição respeitada, que se tenha a formação do novo governo e que seja quem for esse novo líder a ser escolhido, que tenha, acima de tudo, um compromisso com a manutenção dessas diretrizes, tanto das reformas quanto da manutenção da política econômica, que ela se mostrou eficiente até aqui. É isso que vai nos permitir superar mais rapidamente essa dificuldade. Hoje, o deputado que mais tem atendido as nossas demandas, até por uma afinidade pessoal e partidária, é o Rubens Bueno. O Rubens hoje está muito bem dentro desse cenário da composição atual do governo. Eu não vislumbro muitas mudanças. Dependendo do cenário, se for confirmada a eleição indireta, muito provavelmente a composição partidária não vai alterar muito. Imagina, até para o bem mesmo da manutenção dos programas que estão em curso. Então a tendência até é que, do que diz respeito aos nossos interesses e projetos em curso, as coisas não tendem a mudar muito. O que preocupa é essa paralisia. É a demora para você definir e se ajustar. Essa indefinição é que realmente me preocupa mais. Né? De você definir hoje uma coisa com uma autoridade e essa autoridade amanhã já é outra. Inicia todo o processo. E aí isso atrapalha muito. Se a gente puxar um pouquinho para a questão local, essa semana, nos bastidores já vem se comentando há muito tempo, né, que a exemplo de Londrina, que já teve candidatos ao estado, Cascavel já teve, Foz teve, Ponta Grossa já teve. Seria a vez de Guarapuava, por ser uma cidade do mesmo porte, ter um representante numa majoritária para o governo do estado. E eu estive em Curitiba essa semana e o seu nome figura entre essas possibilidades de que realmente houvesse uma composição majoritária para as eleições do ano que vem. Como é que você avalia esse momento político para as eleições ao governo do estado agora para 2018? Veja, eu acho salutar, é positivo que o nome de Guarapuava, de alguma forma, seja visto com protagonismo dentro do processo da sucessão política estadual. É importante isso, é um reconhecimento, antes de mais nada, da importância do nosso município, né? Da relevância política, histórica que nós temos no contexto do Estado. Nos quadros, né, da política atual, as coisas estão se definindo de uma forma, ainda que muito
precipitadamente, mas basicamente a gente enxerga uma candidatura muito bem posta do Ratinho Júnior, que é uma figura hoje extremamente popular, tem um partido forte, se mostrou ao longo dos anos aí ser um campeão de votos, sempre muito bem votado para deputado, aparentemente muito bem articulado assim, com outros partidos e outras lideranças num polo. Do outro lado nós vemos o Osmar Dias, também uma figura experiente, já disputou 2 eleições a governo, senador da República, tem uma experiência muito grande e também, eu diria, uma viabilidade muito grande até por conta de preferências em pesquisas. Hoje ele tem liderado a disputa estadual também. E outra possibilidade que a gente percebe é da própria Cida Borghetti, que tem dito que ao assumir o governo, caso o governador Beto Richa vá ao Senado, também firmaria uma candidatura, talvez num polo... Ela teria 6 meses praticamente, tirando os 2 no final do ano. Num polo governista, numa candidatura oficial do governo, de sustentação da máquina. E do outro lado tem uma posição que eu particularmente enxergo, olhando, compreendo de perto, e percebo que é endossada pelo nosso partido, o partido tem construído um entendimento nesse sentido, que ao mesmo tempo que nós temos esses polos aí, nós temos um Paraná muito mais amplo e muito mais complexo do que 3 candidaturas apenas. E talvez aí o espaço importante de se construir um projeto também que permita tornar mais plural essa disputa, esse entendimento. Há um espaço grande dentro da política estadual para se apresentar novos nomes, uma postura política diferente, e sinto que hoje o caminho do PPS é esse. Existem aí lideranças dentro do partido dispostas a construir esse projeto, e eu incentivo isso porque realmente acho que o Paraná é grande o suficiente para abrigar aí mais do que essas correntes que já estão mais claramente definidas. Com essa sua experiência no governo federal, a sua passagem pela Assembleia e agora no seu 5º ano, fecharia 6 anos, digamos, de administração de Guarapuava, você se sente pronto para um desafio desse porte? Digamos, olha, César Filho foi indicado para compor uma majoritária. Você estaria pronto para esse desafio? Veja, eu acho que isso é um processo sempre de construção permanente. Quando eu, pela primeira vez, me candidatei a prefeito, esse questionamento era muito presente. Será que está pronto? Será que está preparado? E aí o tempo e o exercício da função mostrou que a vocação, a determinação, o entusiasmo, a dedicação à missão acaba complementando muitas dessas dúvidas, Objetivamente, o que a gente pode dizer é que há uma caminhada. Eu fui deputado estadual, acredito que fiz um bom mandato, até hoje na Assembleia tenho um respeito grande pelo período que passei lá. Vim à prefeitura superando todas essas... Lutou contra tudo, até contra a natureza, quando foi um mandato completamente atípico. Você mesmo endossa isso, Tive talvez o pior período de se ser prefeito nos últimos 50 anos. Tanto é verdade que só 20% dos prefeitos foram reeleitos. Das grandes cidades, praticamente só Guarapuava e mais uma outra cidade na região metropolitana. E Ponta Grossa no segundo turno. No primeiro turno, só 2. Realmente demonstrando isso. Foi um cenário muito adverso aos prefeitos. E nós conseguimos concluir aqui um processo de reeleição com a maior votação da história, concluiu o mandato desse mesmo período com quase 80% de aprovação, superando todas essas desconfianças naturais, legítimas. Afinal de contas, a gente está falando de nomes novos dentro desse processo. Então, eu vejo que isso é um processo de construção. Ninguém é governador de si próprio, ninguém é prefeito de si próprio. Você tem, antes de mais nada, ter a capacidade de compreensão da complexidade da tua missão. A partir disso, se apoiar de bons quadros, ter abertura, o diálogo, o entendimento para constituir equipes consistentes, sólidas e construir, antes de mais nada, um programa que atenda essas expectativas, dialogando, conversando, ouvindo, tendo sensibilidade de compreender as reais necessidades de cada lugar. É dessa forma que dá consistência a qualquer projeto. Então, eu acho que isso não é algo que me intimidaria ou me preocuparia a eventualmente avançar nesse processo. O que tem sim, e a minha posição é muito clara nesse sentido, é que tem que ter muita cautela. Isso é um processo que tem que ter, inicialmente, um processo de consenso interno. Você tem que ter o apoio partidário antes de mais nada, você tem que ter o incentivo do teu grupo, tem que ter a sensibilidade de perceber
espaços, enfim, é um processo. Eu digo para você que quem me conhece sabe, eu não sou de me intimidar a desafios. Eu fui candidato a prefeito pela primeira vez aos 27 anos de idade, contra um quadro político importante do Estado, independente de ser adversário ou não. Né? Todos sabem que o prefeito da época tinha quase aprovação, aí, uma das maiores do Paraná, tinha toda a máquina na mão, era um quadro extremamente experiente, nem por isso me intimidei naquela época, que eu não tinha sido nunca candidato a nada. Então, acho que não é agora que a gente vai se intimidar de novos desafios. Perfeito. Vamos puxar um pouquinho para Guarapuava. Né? Esse foi um ano, né, ele iniciou complicado, não é só em Guarapuava, no Brasil inteiro foi um ano complicado. E você teve uma postura, pulso firme, democrático, mas firme, e tomar algumas decisões amargas no início do ano, de início mesmo, para que não fosse, né, segundo as suas palavras mesmo, para que a população não fosse penalizada com os programas que estavam em andamento, para não ter corte na carne da população, cortou na própria carne. Está sanado isso? Está em dia? Ainda vai levar um tempinho? Como é que está a situação hoje, andando com esse novo cenário nacional? Rogério, e tudo isso remete à primeira pergunta, né? A frustração, a tristeza maior minha é justamente isso. Nós tínhamos feito todo um planejamento de tomar medidas para superar aquela crise. A expectativa minha é que supere logo esse momento, para que a gente não tenha que tomar daqui a pouco outras medidas para uma nova crise. Né? Eu diria para você que na perspectiva daquele momento, né, daquele cenário de retração econômica, de estabilidade econômica, as medidas que nós adotamos e a forma que a gente vem conduzindo esses últimos meses indica que elas foram suficientes e acertadas a enfrentar aquele momento. Se não houver nenhum agravamento desse processo, eu diria que provavelmente a gente já começa a ver isso como algo superado, né? Mas eu volto a dizer aqui com cautela, a gente tem que acompanhar muito de perto o desdobramento disso no Brasil, né? E infelizmente ser honesto em dizer que se for necessário adotar novas medidas para continuar mantendo o controle da administração das mãos, nós vamos tomar. O que não dá é para se omitir. O governante não pode ter medo de tomar medidas necessárias, sejam elas positivas ou negativas. E nem viver de expectativa, nem de viver de realidade. Nem de sonho, né? Imaginar que alguém vai resolver o problema, ficar torcendo... Que amanhã vai dar certo. Ficar torcendo que venha uma medida mágica que resolva os problemas. Não se resolve assim. Você tem que antecipar os problemas. Se nós não tivéssemos tomado as medidas duras que foram tomadas no início do ano, a gente poderia chegar ao final do ano sem poder pagar salário 13º. Mas e aí não adianta chegar, pegar a população de surpresa, né, milhares de servidores que dependem disso e dizer, olha pessoal, infelizmente vocês não vão poder contar com o 13º que vocês têm direito porque a crise se agravou. Quer dizer, toda a impopularidade, todo o desgaste que você tem, ou que eu poderia ter evitado agora, eu acaba tendo uma frente igual. Até pior. Em uma proporção muito pior e muito mais desleal. Tudo que nós fizemos foi de forma democrática, transparente, comunicando as pessoas antecipadamente, explicando as razões, mostrando o porquê das medidas. Não foi popular goela abaixo, né? Houve uma ampla discussão com os próprios servidores também. Eles entendiam. E aí, Rogério, foi a boa surpresa. Eu fiquei extremamente feliz nesse processo por causa disso. Talvez até pela forma sincera, transparente que a gente demonstrou isso para os servidores. E foram cortes importantes. A gente está falando que teve servidor, Rogério, que teve metade do salário cortado. Porque ao longo dos anos o seu salário era de certa forma turbinado por gratificações. Nós cortamos a zero as gratificações. Então não foi um corte de 5%, 10%. Teve casos de até mais disso. Então claro que é pesado. Mas olha, apesar de tudo isso, nós não tivemos nenhuma greve, não tivemos nenhum boicote. Nós tivemos a compreensão dos servidores de que era uma medida necessária para a manutenção da estabilidade e inclusive de garantir a retomada para eles mesmos. Então isso foi muito positivo, a postura foi muito madura, demonstra e encoraja a gente a sempre acreditar na transparência como método. Esse foi um bom exemplo disso. Provou que não há nada melhor do que ser transparente e ser honesto, quer dizer, colocar as coisas como elas são de verdade. E eu espero, sinceramente, até para recompensar a lealdade dos nossos servidores, que eu não tenha que tomar mais nenhuma medida disso. Por isso que eu, antes de mais nada, eu oro que Deus ilumine e dê sabedoria e entendimento às figuras nossas lá em Brasília, para que elas tomem as melhores decisões. O mais breve possível. Da melhor forma.
Independente dessa questão toda política que assolou e que assusta a todos, né? Independente, uma pessoa, um cidadão normal, mesmo não tendo acesso, ele vê uma situação, ele fica apavorado com aquilo. Guarapuava tem andado, tem umas obras em andamento, eu tenho visto você visitar obras e anunciar as pequenas coisas, quer dizer, a manutenção da máquina está seguindo normal, independente disso. Como é que você avalia isso, César? Isso já é fruto do planejamento dos anos anteriores, quer dizer, está seguindo porque foi planejado. Se não tivesse sido planejado, talvez também já tivesse que ter paralisado. É isso aí. É exatamente isso, Rogério. No fundo, hoje nós estamos colhendo, né, os frutos de uma gestão que procurou realmente tratar os investimentos e as ações como programas e políticas públicas de um governo, de uma administração, e não como ações pontuais, que antigamente era uma cultura muito forte que se tinha de concentrar em vésperas da eleição. Sim. Aí o que acontecia antes? Fazia-se um monte de ações, acabava a eleição, chegava a se interromper obras em curso. Nós criamos, de certa forma, aqui em Guarapuava, uma forma diferente de se trabalhar isso, muito mais antenada com a expectativa das pessoas hoje. A população não aceita mais isso. O cidadão hoje está muito mais politizado, tem muito mais informação. Muitas pessoas às vezes acham que está vivendo um processo de regressão da política. Pelo contrário, a gente está tendo uma evolução, porque hoje as pessoas têm acesso à informação, criticam na hora, têm respostas na hora e exigem comportamento diferente. Então, muito antenado a essa nova postura, nós procuramos estruturar esses investimentos em cima de ações concretas, com recursos já garantidos para a obra inteira. Tanto que a gente conseguiu, claro, tem todo um processo, e aí talvez a incompreensão. Vamos dizer, mas por que acabou sendo tanta coisa no final? Primeiro ano, você tem que colocar a casa em ordem. No segundo ano, você começa a viabilizar, concluir os seus projetos, a captar os recursos e aí iniciar as obras. Tem obras que são complexas, demoradas. Há um processo de amadurecimento normal, né, dos investimentos. Eles têm assim, o seu prazo de amadurecimento, de maturação. Então foi o que a gente viu. Mas qual é o dado novo da política local, né, que Guarapuava hoje pode se orgulhar? Encerrado o processo eleitoral, muito bem definido, com resultado muito positivo para nós, as obras continuaram perfeitamente, nem aumentou nem diminuiu o ritmo, elas continuaram na mesma pegada, com os pagamentos em dia. Inclusive obras que estavam paralisadas por conta do governo federal, que tinha interrompido recursos, tão logo o governo mandou, nós retomamos. Mais do que isso, nós iniciamos obras no final do ano passado. Sim. Acabaram de concluir o período eleitoral, iniciamos novas obras. Esse ano agora, já começamos o ano iniciando outras, concluímos muitas delas e posso até afirmar aqui para a população que nos assiste com expectativa, temos vários outros projetos em curso, captamos já novos recursos. Esse ano de 2017, ainda, agora no segundo semestre, nós teremos mais um amplo investimento em infraestrutura em bairros de periferia da cidade. Ontem eu estive com o governador Beto Richa, que num evento grande confirmou e anunciou mais 41 milhões de reais para obras de saneamento em Guarapuava, tanto no reforço, no fornecimento de água tratada, mas principalmente na ampliação da rede de esgoto para bairros que hoje não tem, bairros importantes de Guarapuava que ainda não tem, já vislumbramos recursos novos aí para 2017 e 2018. Além disso, estamos trabalhando com a perspectiva de outros grandes projetos de infraestrutura articulados com o governador Beto Richa, com o governo do estado, em obras de infraestrutura, a duplicação da 466, estamos vendo a duplicação da 277. Muito em breve vocês vão ter uma boa notícia de uma outra rodovia que vai ser construída em Guarapuava para resolver um gargalo importante da nossa indústria aqui. Eu vou esperar amadurecer um pouco mais para anunciar, mas a gente está trabalhando fortemente nisso. Temos a obra do aeroporto, que é a maior obra em curso hoje no município. A gente conversava antes até a expectativa que você tinha que seriam praticamente recursos federais, mas não, pelo contrário, são empresários do próprio município que estão reestruturando o aeroporto. Né? Olha, o aeroporto de Guarapuava, e é importante a gente reforçar isso, ele é um ícone, talvez do melhor momento do relacionamento político e da boa relação, da saudável relação entre o poder público e a iniciativa privada em Guarapuava. Ele é um ícone do novo momento da política nossa. Por quê? Nós temos hoje ele como o maior investimento de Guarapuava,
até aqui sendo tocada toda a parte de infraestrutura, terraplanagem, exclusivamente com recursos da prefeitura, mas ao mesmo tempo estamos vendo toda a construção do novo terminal de passageiros sendo feito exclusivamente com recursos privados. Eu estive pessoalmente visitando vários empresários de Guarapuava e não recebi, Rogério, nenhuma resposta negativa. Eu não recebi nenhum não. Teve empresário que ajudou com R$2.000, mas de alguma forma ajudou. Teve empresas que ajudaram com R$200.000. E nós estamos vendo hoje um terminal de passageiros novo, moderno, enxuto, claro, ali ajustado à nossa realidade, nada de elefante branco, uma estrutura muito vai atender bem, funcional, que cumpre rigorosamente a legislação federal, todas as normas de segurança, exclusivamente sendo construído com recursos de empresas guarapuavanas progressistas, empresas de pessoas que enxergam a importância disso para o desenvolvimento da cidade e que estão tirando dinheiro do bolso para ajudar. Uma obra tocada em regime privado, com recursos privados, dentro de uma lei, inclusive, que nós autorizamos. E, de outro lado, ela representa um fator político importante, porque, ao mesmo tempo, nós conseguimos um consenso da política. Os 3 deputados estaduais em Guarapuava apresentaram emendas parlamentares no mesmo valor para complementar esse esforço da prefeitura e das empresas com recursos aí sim do governo do estado para complementar uma parte da infraestrutura do aeroporto. Cada deputado apresentou R$650.000. Eu vou citar porque isso é inédito. O deputado Artagão Júnior, deputada Cristina Silvestre, deputado Bernardo Carlos, os 3 deputados. Eu pedi os três me atenderam. Nós vamos fazer toda a parte da pista, da taxiway, do novo pátio, que é um investimento pesado em asfalto ali, né, uma área grande a ser asfaltada, e ainda recursos para a compra dos equipamentos para navegação por instrumento. Isso com recursos dos deputados. Então veja, a gente uniu a política, uniu o empresariado e uniu todos, né, no mesmo projeto. Isso é inédito. Para a gente concluir, até porque o nosso tempo já tá estourando, essa questão, né, talvez você seja um dos grandes responsáveis por isso, também é histórica em Guarapuava, de unir as 3 vertentes políticas em torno de alguns projetos em comum. A gente sabe que isso é histórico. Porque muitas vezes adversário, tchau, agora vou para a oposição e acabou. E com essa articulação toda conseguiu somar os 3. Né? E os 3 hoje têm um relacionamento até franco, aberto e transparente também. Como é que você avalia isso para Guarapuava? Olha, eu acho que esse é um dos grandes ativos que nós temos hoje. Né? Eu vou tentar aqui, talvez esquecendo alguma coisa, mas tentar relembrar algumas conquistas que são fruto disso. O Hospital Regional. O Hospital Regional é fruto do entendimento político de toda a classe política de Guarapuava, que teve peso suficiente para solicitar isso ao governador. Se um deputado tivesse pedido isoladamente, o governador não atenderia. Quando houve toda uma articulação da sociedade e toda a política se uniu, o governador não teve como dizer não. Não teve como dizer não. O centro de especialidades sendo da mesma forma. A duplicação das nossas rodovias, inclusive da 466, que o governador já anunciou, se deu da mesma forma. Essas emendas ao aeroporto, a articulação para ter o incentivo do Estado, aconteceu do mesmo jeito. Então, veja, isso é uma demonstração clara de que quem ganha com essa maturidade política é a cidade. Né? Quem aposta, incentiva essa desagregação, muitas vezes, aposta contra a cidade, está pensando talvez no projeto individual. O que isso quer dizer na prática da disputa? Não quer dizer nada. Daqui um ano nós vamos ter uma disputa onde cada um deles vai buscar os seus votos, o seu espaço político, apresentando o seu trabalho, dentro do seu perfil, da característica, da sua vocação, porque apesar de muitos deles trabalharem em projetos iguais, eles não são iguais. Né? A deputada Cristina tem uma vocação muito mais forte para a área social, tem as suas áreas onde ela atua, tem os seus resultados específicos, alguns projetos que ela trabalhou isoladamente. O deputado Bernardo é a mesma coisa, o Artagão outro. Quer dizer, é evidente que na hora da disputa cada um vai buscar o seu espaço. Sim. Mas é muito importante a gente manter esse ambiente de maturidade para, em torno de propostas concretas, provocar essa união. É uma união em torno de projeto, não é uma união em torno da política apenas. E isso é bom, quem ganha é a cidade, é isso que está fazendo hoje Guarapuava se desenvolver mais do que as outras cidades do Paraná, é isso que está permitindo Guarapuava se destacar. Vou dar um exemplo claro, apesar do nosso tempo estar curto. Hoje esteve aqui o secretário da Cultura, o Fiani, e ele veio entusiasmado, nos parabenizando e falou: César, conte com a secretaria inteira, o que você precisar para o teu teatro, você conte.
porque a única cidade do Paraná que está fazendo investimento em cultura é Guarapuava, do Paraná inteiro. Ninguém está fazendo. E ele trouxe aqui hoje o pessoal do Guairão, os técnicos, para nos ajudar agora no detalhamento do projeto de iluminação, do projeto de som do Guaíra. Está nos dispondo toda a equipe para ajudar na formatação da programação da inauguração. Já colocou à disposição a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Corpo de Balé do Guairão, além de outros projetos que estão em curso do Paraná para promover, né, essa inauguração do teatro, que é um exemplo. Então, veja como é positivo a gente ter uma articulação conjunta e poder se destacar. O que está acontecendo em Guarapuava hoje não acontece no resto do Paraná. Nós temos um shopping hoje que vai gerar mais de 1.000 empregos. Nós temos todas as rodovias praticamente que cortam a cidade sendo duplicadas. Nós temos um aeroporto para começar a operação. Nós temos uma universidade federal recém-instalada. Nós temos um curso de medicina que vai começar esse ano. Nós temos uma cidade inteira sendo construída no Cidade dos Lagos. Isso não é... Isso, muitas vezes, quem talvez não saia do umbigo aqui de Guarapuava, tem talvez dificuldade de perceber o momento primoroso que nós estamos vivendo. Isso, em muitas cidades do Paraná, foi realidade há 15, 20 anos atrás. E hoje nós conseguimos isso com a maior crise econômica dos últimos 60 anos, 90 anos talvez, eu não tenho dúvida, é resultado da boa política, da capacidade de aglutinar, de fazer bons projetos e de saber bater nas portas certas. Eu sempre brinco contigo, está no 5º ano. Podia pegar um ano bom pela frente, né? Não um ano ou de crise, ou de enchente. Eu já estava achando que seria esse. Seria esse. E mas de uma semana ou 2 para cá já mudou. Eu sou sempre otimista. Se tem alguma coisa boa para a gente dizer dessa crise, é dizer o seguinte: talvez essa chacoalhada que foi necessária agora foi importante para a gente destruir esse cartel de cartas que se construiu em Brasília por inteiro e não pela metade. Talvez tirar Dilma e manter o PMDB com toda a sua estrutura de corrupção, que não é de hoje, né, com todas as mazelas, com Renan Calheiros comandando, Michel Temer, essa turma toda que a gente sabe que há muitos anos suga o Brasil, não ia ser suficiente para a gente depurar o processo político brasileiro. Talvez realmente o Brasil precisasse desse segundo round para desabar essa estrutura como um todo, para a gente talvez ter aí um cenário novo de um amadurecimento político maior e um Brasil melhor a partir de 2018. Perfeito. Obrigadão mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Rede Sul sempre aberta para os bons projetos para a comunidade. E pode ficar à vontade de deixar sua mensagem para a população guarapuavana. Minha mensagem de otimismo sempre, apesar de tudo que a gente está vivendo, garra, fé, disposição, entusiasmo. Não podemos se entregar. Nós não temos essa opção. A gente não pode parar. Guarapuava não vai parar, eu como prefeito não vou parar, e você como cidadão de bem continue acreditando, fazendo sua parte, trabalhando, porque um dia o Brasil vai fazer jus a todo o nosso esforço. Essa é a minha mensagem. E para você que nos acompanhou, daqui a pouquinho, logo na sequência, Cristina Stech com o reitor do Unicentro, Aldo Nelson Bona, falando sobre medicina para você. Então, obrigado e até já!